Gente, então hoje a gente vai falar sobre sexo e proibição. Sexo e tabu, proibido, proibido é mais gostoso, tesão, proibição, o que não pode, o que volta na cabeça sem você conseguir controlar. Esse vídeo ele tem um pouco uma ligação com o último vídeo, que tem a ver com a culpa, né, o círculo vicioso da culpa. E eu citei algumas coisas lá que eu vou recuperar aqui. Mas vamos lá, essa é uma questão muito importante, vou botar o índice aqui para vocês, está aqui o índice. É uma questão muito importante, muito séria, que tem muito a ver com a história da psicanálise como um todo, mas eu vou fazer uma revisão dentro da perspectiva da neuropsicanálise aqui hoje, não com o intuito de ficar tendo uma discussão aqui teórica e tal, mas com o intuito de chegar a um lugar que possa ajudar você talvez a compreender o papel que o sexo ocupa na sua vida, a fantasia sexual, a função do sexo na sua vida, a atividade sexual, a repressão sexual, enfim, tudo que está ligado a isso. E tentar entender como é que isso pode te ajudar e como é que isso pode te ajudar a compreender o seu modo de funcionar no mundo, os seus medos, as suas fantasias de abandono e tudo que a gente sempre trata aqui, suas fantasias de perda de amor, de exclusão, e de solidão, como é que isso pode estar ligado, e de inadequação, como é que isso pode estar ligado, como é que isso pode estar ligado ao sexo, tá bom? Vamos lá falar sobre isso? Vamos nessa. Então, só para lembrar, a gente vai, como sempre, o índice está aí e aqui no player, aqui embaixo, tem uns capítulozinhos, então se você se perder, você pode voltar e tudo que eu disser, que eu citar e tal, vai estar na descrição aí embaixo, tá bom? Então, qualquer coisa que eu citar, eu cito várias coisas às vezes não, mas vão estar na descrição as coisas aí embaixo, todas elas. Se não tiver, me pergunta no comentário que eu coloco depois, tá bom? Se eu tiver esquecido. Primeiro a gente tem que conseguir compreender essa ideia das necessidades afetivas e o sexo, a necessidade de gozar, como a gente diz aqui, como uma delas, né? A gente define aqui dentro do paradigma da neuropsicanálise e da neurociência afetiva, estão aí embaixo os vídeos de referência sobre isso, as 7 necessidades afetivas fundamentais. A gente define que a gente tem necessidades afetivas, né? Necessidades afetivas fundamentais e algumas delas são emocionais, especialmente 7. 7, então vão desembocar nas emoções. Tá bom, mas a gente tem necessidades múltiplas. Então, a gente pode pensar que a necessidade de alimentar, de nutrição, é uma necessidade que a gente tem, que a gente carrega com a gente, né? Quando a gente tem essa necessidade, a gente tem também um afeto de sinal do desvio, do afastamento da sua manutenção da homeostase dessa necessidade, né? Homeostase é equilíbrio. Então, quando a gente vai... Homeostase também está embaixo, tá? Mas enfim, concentra aqui. Quando a gente está desviando dessa zona de equilíbrio, a gente tem um sinal de desvio que é um afeto, chama fome, né? Então, dessa necessidade aí, tem um sinal que é a fome. Desvio de hidratação, sede, né? Então, a gente vai indo assim, a gente pode pensar sobre todas as nossas necessidades e que elas têm sempre sinais de desvio. Quando o desvio está para além da zona homeostática, quando desvia muito, você sente um troço. E a mesma coisa que a gente pode pensar em relação a, por exemplo, sentir medo, necessidade de fugir, né? Sentir raiva, necessidade de brigar, e sentir tesão, necessidade de gozar, como a gente diz aqui. Todas essas são necessidades, todas elas representam vantagens evolutivas, e por isso que elas foram selecionadas dentro do processo de seleção natural. Por isso que elas estão aí, por isso que você sente fome, por isso que você sente tesão. É uma vantagem sentir, é melhor sentir do que não sentir, né? Então a gente sente. É melhor sentir para você saber o que fazer, entendeu? Por isso que a gente sente, porque o sentimento, a sensação, a emoção, depende da organização que a gente faça, ele é um sinal de que algo tem que ser feito. Beleza, então, neste sentido, isso são vantagens, algumas vantagens muito antigas, né? A gente pensar aqui que a nossa necessidade de buscar tem 500 milhões de anos de marcação, de evolução. Por outro lado, tem outros mais recentes, como as necessidades de vínculo e tal. A necessidade de gozar o sexo é muito antiga também por razões óbvias, né? Desde que vira uma vantagem para a reprodução, para a manutenção da espécie. Então tá, o que a gente pode pensar é que, como toda necessidade, quando você não a satisfaz, você gera um represamento, né? Então, se você está com muita fome e você não come, a sua fome não passa. Assim, passou a fome. Tá, mas uma hora ela vai voltar com mais intensidade. A gente poderia pensar mais ou menos a mesma coisa, é uma analogia um pouco... assim, grosseira, um pouco radical talvez que eu esteja fazendo, porque não é exatamente assim com as necessidades emocionais, mas é bastante assim. Quando a gente está com tesão e não satisfaz a nossa necessidade de gozar, ela não desaparece, ela se represa, né? Então a gente vai represando essas necessidades e aí com o represamento delas, elas ganham intensidade. Então isso é bem importante. A primeira coisa importantíssima para entender que quando a gente represa uma necessidade, a gente não se livra dela. Isso quer dizer que a nossa função de tentar reprimir o sexo é uma péssima alternativa, assim, né? E tá, então tudo bem, mas a gente pode pensar isso sobre todas as necessidades, né? O represamento, como uma represa mesmo, tem um rio que vai indo, né? O fluxo da necessidade.
A gente represa, aquilo acumula água até aquilo romper, né? O dique romper. Isso é assim com todas as necessidades, né? A necessidade de buscar, você prende alguém, a necessidade de buscar fica represada. Eu tenho um filho de 10 meses, vai fazer 10 meses, ele quer ver a área do lado de fora da cozinha. Quando eu fecho a porta, aquilo fica represado, ele quer saber o que tem lá, ele chora e tal, ele se incomoda muito porque eu represei, eu impedi, o que gerou o represamento da sua necessidade de buscar, né? Que estava ali organizado para aquele objeto que era a área, as roupas no varal e tal e tal. Então, toda necessidade forma um objeto também, isso é muito importante, né? Porque a gente vai falar já já, forma um objeto, o que a gente chama de objeto de desejo, né? De satisfação daquela necessidade. Você monta um objeto, que é aquilo que vai satisfazer aquela necessidade, se você impede aquilo, você está represando aquilo e aumentando a presença daquilo em você. Então, isso faz a gente pensar que talvez, por exemplo, o que o Freud tenha concebido como um papel central da sexualidade no psiquismo, na nossa formação psíquica, no nosso modelo pulsional, né, essa força que a sexualidade tinha, talvez tivesse mais a ver com o represamento do que, de fato, com uma força no sentido essencial. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez o Freud tenha feito uma análise restrita ao recorte cultural no qual ele estava e a quantidade de repressão que o sexo recebia naquela sociedade na qual ele estava vivendo, e tenha pensado, generalizado isso para uma universal, né? E eu acho que isso não é o caso. O caso é que tinha um represamento muito intenso. Então, o Freud faz uma inversão de causa e consequência, na minha opinião, né? Então, em função da repressão, você gerava a intensidade da presença do sexo nas fantasias. E não era a presença do sexo nas fantasias que gerava a repressão. Bom, enfim, né, dá para entender o que eu quero dizer. Um texto muito bom, até trouxe aqui o livrinho super fofo, que é super bonito, bacana, legal o livro para vocês lerem. É esse aqui, Sexo e Repressão na Sociedade Selvagem, do Marinovsky. Ele vai fazer é de 27 o livro? 27. Ele vai fazer uma análise, já depois do Freud, com conhecimento do complexo de Édipo, da ideia de uma comparação do complexo de Édipo com uma sociedade matriarcal e não patriarcal e de como que isso muda, né? É super legal. Então a gente pode pensar muitas coisas a partir daí sobre a variação, a importância que a cultura tem, não só para a montagem, da maneira como a gente satisfaz ou não satisfaz, ou reprime ou não reprime a nossa necessidade de gozar, como a gente fala aqui. O gozo aqui não é no sentido lacaniano, tá? O gozo é no sentido mais simples mesmo. Se você quiser, vai ver os vídeos aí embaixo sobre os afetos. Mas a relação que isso tem com a cultura, né? A relação a maneira que essas necessidades se manifestam, se montam em termos de fantasia, em termos de ação mesmo, de conduta no mundo, como uma cultura tem um papel fundamental nisso, né? Mas então isso faz a gente conseguir compreender que talvez a psicanálise tenha supervalorizado a função do sexo em função, na verdade, dessa repressão que era muito intensa dentro de um campo patriarcal, ocidental, cristão e tal. Isso é uma coisa muito legal da gente pensar para a gente poder revisar talvez as nossas condutas um pouquinho, né? Nossos paradigmas, nossos construtos sociais e culturais, para que a gente talvez sofra menos, né? Tenha menos sintoma. Bom, então tá, isso é uma coisa já bastante importante para a gente pensar. Continuando. Mas a pergunta que se coloca aí, derivando dessa questão que eu estou colocando em relação ao Freud, dessa crítica em relação ao Freud, é assim, mas então por que se reprimiu tanto? Por que se precisou reprimir tanto? Por que então na sociedade patriarcal se reprime tanto? Bom, uma coisa importante, eu não sou especialista no campo de estudos sociais e culturais e tal, mas enfim, eu posso dizer em função do que eu observo e com alguma leitura de antropologia que eu tenho. Por que se reprime tanto? E a gente tem que pensar sobre o complexo de Édipo no nosso campo social, né? A gente vive uma sociedade que considera o sexo como uma ameaça do sistema da família nuclear, né? Até certo ponto isso faz sentido, né? Porque assim, e por isso que se criam sistemas de aliança, sistemas casa filha com filho, com aquelas histórias todas que acontecem, para tentar não fazer as pessoas casarem dentro da própria estrutura familiar, para que isso possa abrir e não se fechar em si mesmo, né? Então você tem que, de alguma forma, fazer esse interdito do incesto, aí tentar conter isso de algum jeito, para que a organização flua melhor. A maneira como isso acontece
pode ser... Aí a gente pode discutir estruturas familiares diversas, modos familiares e tal, então esse livro tem tudo a ver com isso que eu estou falando do Malinowski. Então, mas a maneira como isso acontece, como você talvez organize isso pode ser feita de uma maneira assim mais suave, mais tranquila, ou pode ser feita de uma maneira assim mais ameaçada por essa coisa que desvia do interdito, né? E no nosso campo social, a gente tem uma ameaça muito intensa com esse desvio. É muito ameaçador no campo patriarcal esse desvio, né? Então ele é punido, ele é escondido, ele não se fala sobre ele, a gente tenta falar, não pode tirar a mão daí e tal, o sexo como uma coisa, uma força muito ameaçadora. E aí tem exemplos bons para a gente pensar. Por exemplo, se com a criança, ao invés da gente dizer para ela, ao invés da gente dizer, tira a mão daí, você não pode colocar a mão aí e tal, se masturbar, a gente dissesse, cara, então vai se masturbar no seu quarto, porque pode ficar estranho pro pessoal aqui na sala, entendeu? É maneiro, eu sei, é gostoso e tal, mas aqui talvez seja uma coisa mais íntima. A gente poderia discutir isso de fato, por que isso é mais íntimo ou não, mas enfim, considerando que a gente tem uma tentativa de conter isso, para não bagunçar essa história toda, essa discussão obviamente é mais extensa do que eu estou fazendo ela aqui, né? Mas assim, vamos considerar uma coisa básica. Então a gente, do nosso campo social é possível, como por exemplo, eu penso aqui no meu filho de 9 anos, 8, 9 anos, vai fazer 9 agora, mas então, dizer para ele que ele pode fazer isso no quarto é diferente de dizer, tira a mão daí, o negócio vai cair sem encostar nele, né? Por exemplo, né? Então, menina não encosta a mão aí, é feio, né? E tal. Então, dizer isso, por exemplo, é diferente. Isso cumpre uma função de represamento e de ameaça muito menor, que tem a ver com a ameaça da perda do amor que a gente vai ver já já. Cumpre uma função muito menor, ou seja, isso tende a represar menos e a considerar o pensamento e o desejo e a necessidade como todas existem, de mexer no pau, no pinto, na xoxota, na buceta e tal, tende a considerar isso como uma coisa menos errada, né? Menos ameaçadora. Tudo bem, só na sala não pode. Assim como botar o dedo no nariz, faz isso no banheiro. Talvez não aqui na mesa de jantar. Depende da sua conduta, vai variar. Mas então tá. Então, por exemplo, isso é um exemplo assim de que você pode tratar disso de uma maneira mais arredondada, né? Poderia tratar de uma maneira mais arredondada. Outro exemplo. Complexo de Édipo, né, no sentido bem padrão raiz da história, né? Então o menino quer namorar a mãe ou quer namorar o pai ou, né? Quer namorar a mãe e o pai, como o Freud já coloca no Eu e o Id, que é um texto genial dele, vou colocar embaixo também, sobre esse complexo de Édipo mais duplo, triplo, assim, que ele se monta de vários jeitos concomitantes várias vezes, né? Não só o pai, a mãe e o menino quer namorar a mãe e quer brigar, matar o pai em função disso, né? Como seria a alegoria mais dura, mais careta, assim, né? Mas, então, ao invés de... Então, o filho quer namorar a mãe e o pai, assim, que seja. Ao invés de dizer, não pode, você e tal, que isso, isso é o absurdo completo, né, o incesto, a coisa toda, o inferno, a punição, o pecado, ao invés de dizer tudo isso, você pode dizer, cara, então, infelizmente, não tem condição de fazer isso aqui, porque, né, a mãe tá lá já com o pai ou com alguém, ou e tal, não dá, ou ela não tá afim, ou a ideia não é essa, ou o que quer que seja, ou não é assim que funciona exatamente e tal, mas sem necessariamente precisar se ameaçar por isso. Sem precisar fazer isso virar uma grande questão. Tem um vídeo, legal, vou botar embaixo também, do The School of Life, sobre o complexo de Édipo, que pode ser interessante se vocês quiserem ver, do Alain de Botton. Mas então você pode tratar disso de uma maneira assim que você talvez construa um contorno sem construir uma ameaça. Eu acho que a chave da história é essa. A gente constrói ameaças para o sexo e não contornos, né? E não orientações. A gente tem que contornar tudo. As necessidades todas, elas vêm assim de maneira assim que a gente não pode deixar a pessoa, por exemplo, a necessidade de brigar. Não pode acontecer assim, desse jeito, exatamente assim. A gente tem que ajudar, construir um aprendizado cultural por cima dessas matrizes que são filogenéticas, né? É natural que seja assim, que você vai construir esse aprendizado por cima da história, mas como que você constrói esse aprendizado? Considerando que ele pode ser menos ameaçador e que você pode orientar ele de uma maneira mais saudável, né? E aí a gente teria uma presença talvez menor do sexo na formação de sintomas. Então, nesse sentido, quando você arredonda isso assim, fala, não vai dar pra você namorar sua mãe ou seu pai e tal, que pena, é duro, eu sei como é que é, não sei o quê. Até a brincadeira, a função da brincadeira como coisa fundamental aí, né, de poder brincar, de poder construir uma alegoria, uma brincadeira com relação a isso, mas sem precisar punir isso, né? Com isso, você inclusive passa a ensinar, o Freud tem essa expressão de que o nosso problema de autoestima tem a ver com o nosso primeiro amor não ter sido correspondido, né, que é pela mãe ou pelo pai.
né? Mas com isso você passa também a compreender uma coisa, ensinar e compreender uma coisa que é, pensando no filho ou em si mesmo, uma coisa que é fundamental para a vida como um todo, né? Que é fazer o luto do objeto de desejo, né? Que isso não tem a ver com cercear a necessidade em si. Essa distinção é fundamental, eu falo ela todos os dias na autoescrita. A autoescrita é esse processo de pesquisa que a gente faz aqui no canal, que passa por essas ferramentas que tem a ver com a neurociência afetiva, a neuropsicanálise, e que a gente, bom, leva adiante. Vai aí embaixo se você quiser entender como é que funciona a autoescrita. Mas eu digo isso sempre, que é assim, você compreender que este objeto não vai ser possível, né? Aquele outro objeto de satisfação nesse sentido, né? Aquele objeto vai satisfazer minha necessidade, não quer dizer que você precisa se livrar da necessidade. Então, aprender a lidar com isso, né? Então, não foi possível o amor daquela pessoa, mas não quer dizer que que eu tenha que jogar a ideia do amor fora completamente, né? Não o amor romântico, estou falando da ideia de encontrar, de construir vínculo, né? De ser amado, de construir conexões interessantes. Então, você não precisa tocar fogo no negócio inteiro, você pode só achar um outro jeito de jogar com outras pessoas, entendeu? E esse aprendizado tem a ver com isso também. Não, você não vai namorar sua mãe ou seu pai, mas pô, você pode namorar um monte de gente. Olha o tamanho que é o mundo, né? Um monte de gente é possível você namorar. Então vamos pensar que esse limite aqui, esse represamento, vamos dizer assim, né? Essa contenção é uma contenção para essa direção do fluxo do rio, mas não impede o rio de correr. Entendeu? Então o rio, inclusive, se você contém para cá, ele pode correr para lá, né? Ele pode seguir. E ele não tá impedido de seguir seu fluxo de satisfação, de necessidade, entendeu? Esse aqui eu acho que é o grande lance da gente compreender. Não impedir as necessidades, mas reorientá-las, né? Negociar com elas, como eu sempre digo em relação a todas as necessidades aqui. Reorientar essas necessidades, né? Mas, assim, o que acaba acontecendo, e que eu acho que isso é um signo super importante para a gente pensar, é que como o sexo vira esse enorme problema no nosso campo cultural, várias vezes as fantasias sexuais ou as atitudes, os gestos sexuais da criança são lidos de uma maneira assim aterradora, né? E tratados com muita violência, e isso causa uma coisa que isso vira o signo de inadequação, né? Então, eu não sou amado, deixei de ser amado, eu fui abandonado pelos meus pais, no sentido de que fui jogado no mundo e perdi o amor incondicional, como a gente falou no último vídeo, por exemplo, e no penúltimo também, vou botar os dois aí embaixo, que é essa, assim, a hipótese que você constitui para que você tenha deixado de ser amado incondicionalmente lá na infância, né? Então, isso aconteceu em função do sexo, porque eu tinha sexo, porque eu fantasiava, porque eu mexia no meu pinto, porque eu mexia na minha xoxota, porque eu gostei do menino, eu gostei da menina. Então, isso vira o signo de inadequação, né? E isso vira aquilo que você tem que corrigir para cumprir a sua relação com o ideal do eu. Então, nesse sentido também, a gente conclui que o ideal do eu é sempre um troço cultural. O ideal do eu é variável de acordo com o ambiente, né? Quem eu deveria ser, o ideal do eu, quem eu deveria ser para ser amado. Tá aí também embaixo o ideal do eu, mas essencialmente é isso que eu quero dizer. Quem eu deveria ser para ser amado, né? Então isso é cultural, necessariamente é cultural, né? Então, se a gente consegue, por exemplo, arredondar essa história, o sexo para de cumprir essa função de ameaça tão intensa para a perda do amor. E como ele é muito ameaçador nesse sentido, porque a gente compreende que eu não posso sequer pensar isso, não posso sequer sonhar, eu escuto isso com muita frequência, não posso sequer sonhar isso, ou não posso sequer me masturbar. Vou falar isso já também sobre isso. Não posso sequer me masturbar, porque está errado, né? Então, mas eu não posso sequer sonhar várias vezes. Eu lido muito com essa impressão, né, desse erro muito intenso. Mas então, como você não pode sequer pensar, sequer sonhar, que dirá fazer, né? Mas se quer pensar, a vida vira insuportável porque o pensamento, o que você vai montar como fantasia, não é uma escolha sua, como eu digo sempre, né? Você tem a necessidade acontecendo, quando a necessidade acontece, né, ela se monta em função de um estímulo ou da necessidade em si, no sentido endógeno, ela vem de dentro, vamos dizer assim, isso é discutível, mas enfim, isso acontece, né? A fome vem, você pode ver uma comida e ficar com fome, ou você pode simplesmente ficar com fome mesmo. Mas quando isso se monta, isso acontece, você pensa, preciso comer, e aí você monta o objeto de desejo, você preciso comer um sanduíche, preciso comer um pedaço de carne, preciso comer um frango, uma coisa, uma salada mais difícil, um chocolate, enfim, mas você monta esse troço aí na sua cabeça, o objeto de desejo se monta, não é que você escolheu montar. Então, o que eu estou dizendo? Que você não escolhe o pensamento, só que como ele é proibido e ele ameaça o vínculo lá atrás, que você não podia ter essa montagem sexual na sua cabeça,
isso vira um problema enorme, porque você não consegue se livrar dela, porque não é você que está montando ela, entendeu? Ela está sendo montada, né? Esse aqui é o troço. A montagem não quer dizer que você precise levar adiante a ação na vida, no mundo, mas a montagem vai acontecer. Levar adiante a ação é uma outra coisa. Mas então, parte do problema que o sexo ocupa na formação de sintomas também tem a ver com isso, porque como ele é um signo da ameaça da perda do amor, e você vai montar isso de um jeito ou de outro, porque isso se monta em função da necessidade, né? Isso vai acontecer. Então, isso vira absolutamente insuportável. Você tenta se livrar daquilo, você faz mecanismo de defesa, de tentar não pensar, de se punir, o que quer que seja, bate, cria modelos, funcionamentos para tentar se livrar daquilo que está dentro de você e que vai se montar, o que é impossível. Bom, impossível não, né? Porque a gente poderia discutir outras coisas, mas é muito difícil, né, de você conseguir fazer isso assim, desse jeito, controlar as suas fantasias. A gente não controla as nossas fantasias, a gente aprende com elas e negocia com elas. Isso tem a ver com o que eu vou falar já já também. Mas então isso explica a presença do sexo nesse campo sintomático, porque ele é o signo de inadequação, tantas vezes. Em função de uma questão cultural, como eu já disse, né? Como eu já expliquei no começo deste vídeo, né? E em função disso tudo que eu estou falando, do papel que o sexo ocupa, da complicação que ele acaba recebendo no nosso campo social, cultural, o sexo nunca vem sozinho, né? Ele nunca se monta sozinho. Então ele está sempre em relação, ou quase sempre em relação, com outras necessidades afetivas fundamentais nossas aqui, né? Então ele está ligado várias vezes à necessidade de ser amado, muitas vezes. Ele está ligado muitas vezes à necessidade de dominância, muitas vezes. Ele está ligado muitas vezes à necessidade de fugir, né? O medo do castigo, da punição, né? O medo. E ele está ligado muitas vezes com a necessidade de brigar, né? A raiva por ter sido impedido, né? Por não poder fazer, se comportar, a raiva da lei, né? A raiva do impedimento, a raiva do tabu, né? Nesse sentido. Então, quando a gente vê o sexo se montando, ele vem acompanhado disso tudo, o que é bastante interessante para a gente aqui. E isso se monta, inclusive, no processo de masturbação. Vou dizer por que é interessante, mas pensando sobre masturbação um pouquinho antes. Por isso que é super, várias vezes a gente vai discutir no processo de atendimento o processo masturbatório e de fantasias, né, que tem a ver com isso. Quaisquer que sejam as fantasias. Mas é muito interessante isso sobre a masturbação, porque já na masturbação, mas no sexo em si várias vezes, mas na masturbação quase que com certeza, ou com mais probabilidade, porque não tem a função do outro te olhando de volta, você monta as suas fantasias, né? E nessas fantasias que vão aparecer esses signos de dominância, de raiva, né, de necessidade de brigar, de necessidade de fugir, de castigar e se autocastigar ou de castigar o outro, né? E da necessidade de vinculação, de necessidade de ser amado, tudo isso vai se montar em fantasia e muitas vezes na masturbação. E isso é muito importante pra gente, e isso é que eu queria terminar esse vídeo dizendo, porque essas montagens de fantasia aparecendo na masturbação ou no sexo em si, quando a gente consegue levar ao ato com o outro, em presença do outro, né? Quando a gente consegue vivenciar isso com o outro. Mas essas montagens de fantasia, ou de conduta, ou de atividade, né, de prática sexual em si, vão dizer pra gente, vão revelar pra gente muito daquela montagem lá de trás, do que eu não poderia fazer se eu não quisesse deixar de ser amado, né? Então, várias vezes o sexo vem acompanhado de uma revolta, né? De uma raiva, de uma agressividade, de uma vontade de dominância, de enfrentamento desse outro que te impediu, ou de uma necessidade de se castigar em função desse outro que te impediu, vai variar. Mas a análise dessa fantasia, dessa montagem específica do sexo de cada um, vai dizer pra gente, vai revelar pra gente muito dessa matriz, daquilo que a gente tratou no último vídeo, no penúltimo vídeo, dessa hipótese que você constituiu, que está automatizada, que você não tem mais conteúdo sobre ela, de representação na cabeça, mas que funciona na sua vida, dessa hipótese do que você perdeu o amor incondicional lá atrás, né? Por que você, nesse sentido, veio para o mundo e teve que enfrentar o mundo como alguém que está sempre prestes a deixar de ser amado, né? Então, essa montagem de fantasia aí, assim como as montagens de culpa, como a gente falou no último vídeo, elas são um excelente mesmo campo de pesquisa para a gente compreender as nossas hipóteses fundamentais, né? As hipóteses do fim da incondicionalidade do amor. Então, eu sempre digo, isso é um campo de pesquisa muito legal para quem está em trabalho, assim, em processo terapêutico de pesquisa, ou na autoescrita, ou que seja de atendimento mesmo, de falar, bom, o que a gente tem aí, né? O sexo revelando pra gente sobre a sua hipótese, do que você não poderia fazer e
que no sexo aparece, né? Porque é a hora que você abre essa tal dessa represa, né? E ali tudo que estava contido foi se montando em termos de fantasia, tudo que não pôde se satisfazer imediatamente, né? Tudo que teve que ser adiado ou que foi proibido mesmo, punido, impedido, se monta em termos de fantasia. É assim mesmo que funciona. Quanto mais você faz assim, então vai represar e vai montar em modelo de fantasia, né? Porque não pode acontecer em ação, né? Em loco, né? Na prática do mundo. Muita coisa mais para dizer sobre isso, mas eu acho que tem aí bastante material para pensar. Digam aí se ajudou vocês e o que dá para pensar sobre as suas fantasias, o que elas revelam sobre esse modelo lá atrás que você constituiu desse aprendizado, do que você não poderia fazer se não quisesse deixar de ser amado. Tá bom? A gente se vê no sábado, na live, às 11 horas. Todo sábado, vai aí olhar a autoescrita se você quiser saber como é que funciona e a gente se encontra e trabalha lá, entende como é que faz a pesquisa de si mesmo, né? Faz a pesquisa de verdade, não só fica assim me ouvindo falar, mas pesquisa mesmo para compreender melhor o esquema, né, de funcionamento, tá bom? Obrigado, gente, até semana que vem. Tchau!